Bem, pessoal, vamos dar início agora à nossa aula 33 de História Naval do nosso curso completo para o concurso RM2 da Marinha. Bem, pessoal, aqui fazer uma observação para vocês. Quando nós começamos aqui o nosso curso de História, eu falei que colocaria aqueles temas com a maior probabilidade de cair na prova primeiramente. Por isso que nós vamos estudar agora a história da navegação, cuja referência é o capítulo 1 do livro do Almirante Bittencourt, constante da bibliografia do concurso. Como eu fiz aqui esse estudo do capítulo 1, pessoal? Como eu sempre faço, colocando cada detalhe do capítulo, sem passar por nada, ou seja, sem deixar nada do lado de fora da aula. Porém, colocando o livro em termos de perguntas e respostas, para que fique muito mais fácil a assimilação de vocês. Então, a primeira coisa que tem aqui no capítulo, que a gente precisa saber, é como surgiram os navios. E quando esse capítulo aqui do livro fala de navio, ele faz um sinônimo aqui para uma embarcação grande. Então, como surgiram os navios, pessoal? Bem, vamos ver aqui o texto, depois eu faço a explicação para vocês. Os rios, lagos, mares e oceanos, eu coloquei uma setinha aqui para dar sequência. Representavam o quê? Obstáculos que os seres humanos do passado muitas vezes precisavam ultrapassar. E como que eles faziam isso? Primeiramente, eles se agarravam a qualquer coisa que flutuasse. Depois, olha só a setinha dando sequência, eles começaram a transformar materiais para que estes materiais flutuando pudessem sustentar melhor sobre a água. Assim, ao longo do tempo, em cada lugar surgiu uma solução. Por que em cada lugar surgiu uma solução? De acordo com a disponibilidade de materiais de cada lugar, que dependeu do material disponível. A canoa feita de um só tronco cavado, canoa feita de casco de uma única árvore, a jangada de vários troncos amarrados, o bote de feixes de juncos ou de papiro. O que são juncos ou papiro? São plantas que nascem junto a rios e lagos. O bote de couro de animais e outros. Todas essas soluções simples, no entanto, não permitiam transportar muita coisa e eram difíceis de manejar, de manobrar. E mesmo assim eram perigosas em águas agitadas. Então, por isso, pessoal, que surgiram os navios, porque o homem buscou uma solução para poder transportar mais coisas com segurança. Era necessário desenvolver embarcações construídas de diversas partes, ou seja, formada por diversas partes, para que elas fossem maiores e melhores. Maiores para poder transportar mais coisas e melhores para oferecer mais segurança. E aqui está a resposta para a nossa pergunta. Então, assim surgiram os navios, dessa necessidade do homem de transpor rios, lagos, mares e oceanos, transportando uma grande quantidade de mercadorias e de uma forma segura. O que nós precisamos saber dessa parte aqui? Decorar alguma coisa? Absolutamente nada. Aqui nós só precisamos entender esse contexto aqui de como surgiu o navio. Apenas entender, porque se isso aqui cair na prova, vocês vão ler facilmente e vão associar com o que eu falei aqui. Então aqui a gente não precisa decorar absolutamente nada. De quando data a construção de navios, pessoal? Há mais de 2.000 anos atrás já se construíam navios. Qual a observação que eu faço a respeito dessa pergunta aqui? E por que eu coloquei ela aqui? Primeiro, porque está no livro.
E segundo, para que a gente não faça confusão com uma coisa que a gente vai estudar posteriormente, que são as grandes navegações, onde os portugueses, por volta do século XV, iniciaram as grandes navegações. Inclusive, dessas grandes navegações, nós tivemos a descoberta do Brasil. Então é importante que nós saibamos que os navios já existiam há tempos atrás. E quais os materiais usados para a construção de navios? Primeiramente, pessoal, a madeira. Por quê? Porque foi ela o primeiro material que se mostrou mais adequado para a construção naval. Depois da madeira, pessoal, surgiu o ferro e o aço, após o desenvolvimento industrial alcançado no século XIX, isso há cerca de 150 anos. Então, o importante aqui é nós sabermos que o primeiro material utilizado foi a madeira e, posteriormente, ferro e aço. Mas é bom lembrar que até hoje temos navios de madeira também. Qual o primeiro método de construção de embarcações, pessoal? Aqui é muito importante que nós saibamos isso aqui. O primeiro método, ele foi chamado de costado rígido. Nós já vamos entender o porquê desse nome. Ele foi utilizado desde as canoas de tábuas, que foram aqui as primeiras embarcações que surgiram. E por que desse nome costado rígido? Construía-se primeiro o costado da embarcação, juntando as tábuas pelas bordas, ou seja, pelas beiradas das tábuas. Então essas tábuas, elas eram juntadas, formando ali o costado da embarcação. Depois disso é que se acrescentavam os reforços estruturais internos e externos. Esse método costado rígido, pessoal, fica fácil a gente entender aqui por essa figura aqui. Observem aqui o cursor aqui do mouse, aonde eu estou mostrando aqui. Aqui eu tenho uma construção de um costado de uma embarcação. Então observem essa parte onde o cursor está passando agora. Eu tenho aqui o que? As madeiras. Então, no método do costado rígido, essas madeiras aqui, elas eram colocadas, então colocava-se uma aqui, colocava-se outra aqui, ou seja, juntando aqui a madeira pela borda, colocava-se outra aqui e outra aqui. Vocês estão vendo aqui dentro aqui uma armação, um reforço estrutural aqui. No método do costado rígido, não existia esse reforço estrutural aqui colocado antes das madeiras. Então, esse é o método do costado rígido. Primeiro eram fixadas as madeiras, elas eram juntadas pelas beiradas, pelas bordas, e depois colocado esse reforço estrutural. Vamos voltar aqui onde nós estávamos, pessoal. Então aqui, ó, construía-se primeiro o costado da embarcação, juntando as tábuas pelas bordas, e depois acrescentavam-se os reforços estruturais internos e externos. O que é importante a gente saber aqui que pode cair na nossa prova? Primeiro o material usado, madeira, posteriormente ferro e aço, isso bem posteriormente, há cerca de 150 anos. O nome do método, do primeiro método de construção de navios, costado rígido, pessoal. Aqui vamos continuar falando desse método, do costado rígido. O costado podia ser liso ou trincado. Como assim liso ou trincado? Isso ia depender de quê? Do posicionamento das madeiras. Então, conforme se juntavam as tábuas, topo a topo ou sobrepondo suas bordas. Se as tábuas fossem juntadas ali, topo a topo, nós teríamos um costado liso. Vou voltar aqui na figura para explicar a vocês.
Vamos olhar aqui, ó. Observem que aqui, ó, eu tenho uma tábua, outra tábua. E aqui eu tenho, juntando aqui, com essa tábua aqui, ó, nós observamos que nós temos aqui, ó, topo a topo, certinho uma tábua encaixando na outra. Mas se eu tivesse uma dessas tábuas aqui sobrepondo a borda da outra, vamos supor que essa tábua aqui, pessoal, ela não fosse colocada aqui topo a topo. Vamos supor que essa tábua aqui, que eu estou passando o mouse, ela viesse até aqui, ó, sobrepondo essa outra tábua aqui que eu estou marcando o mouse. Aí nós tínhamos o quê? O costado trincado. Esse aqui é um costado liso. Então, nesse método, nós poderíamos ter o costado liso ou trincado, conforme se juntavam as tábuas. Topo a topo seria o costado liso, e sobrepondo suas bordas, o costado trincado. O resultado desse método é um casco resistente. Então agora nós vamos ver as características desse casco. É um casco bem resistente, com uma ênfase estrutural no costado. Como ele era um casco bem resistente, ele era bom para resistir a colisões e para encalhar, se necessário, nas praias. Por quê? Porque era um casco bem resistente. E ao jogar esse casco sobre a areia da praia, ele não sofria nenhuma avaria estrutural. Ainda hoje se constroem pequenas embarcações assim, e na antiguidade eram como se construíam as galés. Então, disso tudo que eu falei aqui, pessoal, o que nós precisamos saber? Precisamos saber que o primeiro método de construir navios foi o costado rígido, e esse costado, ele poderia ser o primeiro método, costado rígido. Esse costado poderia ser liso ou trincado, como eu mostrei para vocês na figura. Era um casco muito forte, com uma ênfase estrutural no costado, então era bom para resistir às colisões. E é importante também nós sabermos que até hoje se constroem pequenas embarcações assim. A Marinha pode colocar ali uma das alternativas o seguinte, que não se constrói mais embarcações com o método costado rígido. Errado, pessoal. Até hoje esse método é usado. E na antiguidade eram como se construíam as galés. Então precisamos saber o que são galés. O que eram galés, pessoal? Galés eram embarcações movidas principalmente a remo, algumas com muitos remadores, mas também poderiam ter velas. É importante saber aqui que a galé, ela poderia ser movida a vela também. E elas foram muito utilizadas pelos povos navegadores do passado, como cretenses, gregos, romanos, bizantinos e os nórdicos. Dessa parte é importante a gente saber o que, pessoal? O que pode ter na nossa prova? Qual o método de construção das galés? Então nós já sabemos que o método é o costado rígido, pessoal. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de galé, aqui para que vocês possam ver aqui a galé, aqui a área onde os remadores ficavam e aqui os inúmeros remos, pessoal. Então aqui a figura de uma galé, porque a gente visualizando, a gente pode memorizar melhor isso aqui. E como evoluiu a construção das embarcações? Nós vimos o método costado rígido, e essa evolução se deu, pessoal, até nós chegarmos aqui num outro método, o método do esqueleto rígido, que está aqui, ó. Esse método é o método usado atualmente. Antes de passar a leitura aqui, pessoal, eu quero explicar para vocês o que é esse método aqui. O método do esqueleto rígido
é esse método aqui, ó, em que antes de colocarmos as madeiras do costado, a gente faz aqui o quê? Uma armação do navio. Então o navio ele já possui uma armação e depois disso que as madeiras são colocadas. Isso aqui facilita muito para a gente fazer um determinado molde do costado. Então a gente faz aqui a armação e a gente força a madeira para que ela acompanhe essa armação. Vamos passar a leitura aqui, pessoal. Chegou-se ao método de esqueleto rígido. Então nós já vimos o primeiro método e agora estamos vendo o esqueleto rígido, que é o nome de um outro método. Porém, para chegarmos nesse método aqui, pessoal, passamos por outros. Após uma longa evolução que durou mais de 1000 anos, passando por métodos chamados híbridos. Então, esses métodos híbridos aqui, pessoal, misturavam tanto o que? O costado rígido com o esqueleto rígido. O costado, desculpem, pessoal, misturava tanto aqui, ó, o costado rígido com o esqueleto rígido. Então vamos ver aqui, ó, em que algumas cavernas eram montadas antes do costado para possibilitar algum controle da forma final do casco. E o que seriam essas cavernas aqui, pessoal? Caverna é justamente isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa madeira aqui, ó? Essa madeira colocada aqui? Essas madeiras aqui, que fazem parte da armação do casco, são as cavernas. Então, isso que esse texto está dizendo para a gente. Embora o método de esqueleto rígido tivesse se desenvolvido no litoral do mar Mediterrâneo, isso aqui é importante a gente saber. Por quê, pessoal? Para saber que o esqueleto rígido ele não foi desenvolvido em Portugal. Foi fora de Portugal, no litoral do mar Mediterrâneo. Ele foi empregado pelos portugueses para construir os navios que iniciaram no século XV a aventura das grandes navegações, que teve aqui como consequência o quê? O descobrimento do Brasil. O que é importante então sabermos aqui, pessoal, sempre recapitulando o que pode cair na prova, tá? Chegamos aqui ao método do esqueleto rígido. Primeiramente nós tínhamos o costado rígido. Para chegarmos ao método do esqueleto rígido, passamos por alguns métodos intermediários. E qual foi o método utilizado nas grandes navegações pelos portugueses? O método do esqueleto rígido, pessoal. Observação. Aqui eu fiz uma observação pelo seguinte, porque nós falamos da evolução das embarcações. Mas somente com a evolução das embarcações, pessoal, nós não conseguiríamos, os seres humanos não conseguiriam fazer as grandes navegações. Por quê? Porque além da evolução aqui da estrutura da embarcação, nós teríamos que ter equipamentos que fizessem, que permitissem com que os navios navegassem a longa distância da costa. É isso que nós vamos ver aqui nessa observação. Necessidade de instrumentos. A navegação, quando se mantém terra à vista, é feita observando pontos geográficos de terra, para saber a posição do navio em relação à costa. Quando não se avista mais a terra, o mar e o céu se encontram no horizonte a toda a volta. O que esse texto aqui está dizendo para a gente, pessoal? Que é muito fácil nós navegarmos avistando terra. Por quê? Avistando terra, nós podemos nos orientar. A gente sabe aonde está a terra, porque estamos avistando a terra. Então sabemos aonde está o navio em relação à terra e ao mesmo tempo sabemos para onde estamos indo.
O problema é quando o navio ele adentra para o alto mar e aí nós não conseguimos mais avistar terra. Nós olhamos a toda a volta do navio e só vemos o quê? O céu e o mar. A gente olha a toda a volta do navio e vai sempre ver o encontro do céu com o encontro do mar. E aí realmente fica difícil de quê? De localizar o navio em relação à terra e ao mesmo tempo saber a direção para a qual o navio está se dirigindo. Então, em virtude disso, surgiu a necessidade também da criação de instrumentos para a navegação. Faz-se necessário saber que direção o navio segue e a posição em que se está em relação à superfície do globo terrestre. Foi necessário, portanto, desenvolver instrumentos capazes de indicar a direção. Então aqui é importante a gente saber, pessoal, qual o instrumento que indica a direção? A bússola do navio. Agora, pessoal, prestem atenção numa coisa. Estamos estudando aqui história naval. Se você já estudou a parte de tradições navais, você sabe que nós não conhecemos aqui na Marinha do Brasil, tá, esse nome como bússola, e sim como agulha. Mas muita atenção aqui para você distinguir na prova se é uma questão de história naval ou de tradições navais. Então, por exemplo, se a questão vier fazendo menção ao desenvolvimento da navegação e perguntar para você qual é o instrumento que indicava a direção do navio, vocês podem marcar bússola tranquilamente. Isso se não tiver escrito agulha. Se estiver escrito agulha, deem preferência para agulha, que é a denominação da bússola, pessoal, que nós já vimos em tradições navais. Mas se não estiver agulha, podem marcar bússola tranquilamente. Qual o instrumento para indicar a latitude? O astrolábio. Então aqui, pessoal, LA de latitude, LA, latitude, astrolábio. Então gravem assim, ó, latitude. Observe que eu tenho o A aqui de astrolábio. E a longitude, pessoal, para que eu calculasse a longitude, eu precisava de um outro instrumento chamado cronômetro. Então aqui nós tivemos que desenvolver aqui esses instrumentos aqui para indicar a direção, a bússola, a latitude, o astrolábio e a longitude, o cronômetro, pessoal. Então nessa aula nós vimos o quê? Uma introdução aqui de como surgiram os navios, tá? E da necessidade de instrumentos de navegação e os principais instrumentos de navegação. Para que a aula não fique muito longa, eu dividi aqui numa outra aula, na parte 2, em que nós vamos tratar aqui das grandes navegações portuguesas. Até daqui a pouco, pessoal.